Mateus 13, 33. Eu leio na versão A Mensagem das Escrituras, o texto será colocado aqui também nas minhas telas laterais. Mais uma história. O reino de Deus é como o fermento que uma mulher põe na massa para fazer muitos pães e fica esperando a massa crescer. Senhor, nós mais uma vez colocamos a nossa vida nas Tuas mãos, nesse momento em que vamos pensar nas Tuas verdades, na Tua palavra, nós, seres finitos, limitados, diante da grandeza da Tua sabedoria e das Tuas verdades. Precisamos de Ti, porque queremos viver algo novo. Nós precisamos desse fermento na nossa vida, para que a nossa vida cresça, para que a nossa vida mude, para que tenhamos no horizonte a perspectiva de viver coisas novas de mão dadas contigo. Agora sim, e te peço em nome de Jesus. Amém. Eu falei aqui, acho que há 15 dias, que esse período de final do ano eu gosto muito, eu acho super desafiador. Porque é um período que, querendo ou não, a gente é instigado ou induzido a pensar na nossa vida. Por conta dos muitos planos que nós fazemos, e a gente divide muitos planos por ano, e aí o ano vai acabando, a gente acaba lembrando, como é que eu estou em relação aos planos que eu fiz para 2017? O que é que eu consegui realizar? Assim como já temos meio que uma pressãozinha para começar a fazer os planos para o ano que vem. E às vezes essa é dura tarefa, porque estamos cansados, frustrados, desanimados diante das possibilidades não só pessoais, mas das possibilidades coletivas, das possibilidades como nação, de um ano que temos pela frente, com eleições, por exemplo, toda a tensão que existe política hoje no Brasil, o ano que vem isso vai ficar mais aquecido ainda, mais tensionado ainda. Temos uma Copa do Mundo no meio para dar uma enganada na gente, mas a Copa não é suficiente para deixar a gente em paz. Nós temos sérias questões para pensar. E eu acredito que você já escutou, ou você mesmo já disse, alguma frase do tipo, eu não vejo a hora que esse ano acabe. Uma pessoa me disse isso em julho. Falei, mas está julho, ainda segura, né? Segura que tem tempo ainda. Mas o ano vai acabando e a gente fica com essa sensação. Nas nossas conversas sociais. Não vejo a hora que acabe, não vejo a hora que vire. Já deu. 2017 já deu. Tá bom, vamos para o próximo, né? Vamos dar o próximo passo. E para fazer um contraponto a isso, nós, nesse mês de dezembro, tanto nos cultos da manhã como da noite, estamos falando de esperança. Mas, esperança do verbo esperançar, e não esperança do verbo esperar. Vou falar sobre isso aqui de manhã, o pastor Eliel vai falar sobre isso hoje à noite. Aliás, todos convidados para voltar aqui hoje à noite. E foi o Paulo Freire quem fez essa bela distinção de esperança do verbo esperar para a esperança do verbo esperançar. Já falei disso aqui outras vezes, peço desculpa às pessoas com as quais eu estou sendo repetitivo. Mas veja que bonita a distinção que o Paulo Freire faz. É preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar. Esperançar é ir atrás. Esperançar é construir. Esperançar é não desistir. Esperançar é levar adiante. Esperançar é juntar-se com outros para fazer de outro modo. É dessa esperança que nós estamos falando esse mês. Não é a esperança de cruzar os braços e simplesmente esperar que alguma coisa mágica aconteça. Não, é a esperança exatamente de coisas que nascem a partir das nossas ações, das nossas atitudes, das nossas posturas. Aí você vai falar, mas Vili, eu estou exatamente cansado. E aí a Bethesda e vocês, pastores, vêm nos propor de se mexer. Exato, porque você está cansado porque está de braços cruzados. A gente quer que você faça outra coisa. Talvez o seu cansaço seja exatamente porque você está esperando.
E chega uma hora que eu tenho que pôr fim à minha espera e começar a me mexer. Porque se de braços cruzados as coisas não acontecem, eu preciso descruzar os braços. O contrário disso é insanidade. Fazer a mesma coisa e esperar resultados distintos. Foi o Einstein que disse isso. Isso é insanidade. Quando eu faço a mesma coisa e espero os mesmos resultados. Não, chega uma hora que a vida não muda, então eu mudo. Chega uma hora que aquilo que eu chamo de esperança está me desanimando, eu preciso trocar aquilo que eu chamo de esperança. Chega uma hora que aquilo que eu chamo de alegria, de expectativa, de felicidade, está gerando em mim mais agonia, aflição e tristeza, eu preciso mudar a minha percepção de alegria, felicidade e de esperança e de tudo mais. O esperançar é uma teimosia. É um convite a você ser teimoso com a vida. Teimoso no sentido de não desistir de viver. De poder usar o final do ano como um instrumento pedagógico, mas não um instrumento mágico. Porque nós que estamos aqui nesse auditório hoje de manhã, as crianças já saíram, não nos é mais dado o direito de jogar na virada do ano a mudança da nossa vida. Já deu para a gente perceber isso. Que mudar de 2017 para 2018 não vai mudar a nossa vida em absolutamente nada. Nós vamos estar do mesmo jeito, com os mesmos problemas, e se ficarmos de braços cruzados, com os problemas um pouquinho maior, com as coisas ganhando mais força ainda ao nosso redor. E a mensagem do Natal, a mensagem cristã do Natal, ela é uma mensagem de teimosia. Ela é uma mensagem de você acreditar e lutar por uma coisa que talvez seja improvável, uma coisa que talvez hoje você não esteja dentro do seu horizonte de possibilidades. O Natal é a subversão de uma ordem. O Natal é o choque, é o assombro. É um Deus que nasce num lugar inesperado, de uma maneira inesperada. Então o Natal para nós é tempo de esperança. Quando coisas inusitadas acontecem. Quando algo incrível nasce de uma maneira inesperada, num lugar inesperado, que pode ser a tua casa, que pode ser você, pode ser a partir da tua vida, de pessoas que talvez estão aqui hoje, que cresceram escutando, que não têm capacidade para fazer alguma coisa diferente. Não, a proposta cristã é exatamente a inversão da lógica. Todos nós podemos tentar fazer algo diferente com a nossa vida. Todos nós temos o direito de ter uma perspectiva nova para o dia de amanhã. Todos nós podemos sonhar com um ano que vem diferente, nós podemos. O que nós não podemos é cair na ilusão de que esse ano diferente para melhor vai acontecer de uma maneira mágica. Não, o reino de Deus vem para dizer, na tua vida você pode gerar, nascer, ter um Natal, alguma coisa bonita. Mas você tem que produzir. Você tem que criar. Você tem que ir atrás. Você tem que descruzar os braços. Você tem que se mexer. Esse período, com esse clima, inclusive a nossa igreja está aqui decorada com o Natal, ele é para nos dizer que de lugares simples, que com pessoas modestas, que em casas pobres, em pessoas sem estruturas, pode ter salvação. De que em lugares inesperados, de que em casamentos que estão aqui hoje de manhã por um fio, vocês não precisam cortar o fio, vocês podem cuidar para que ele fique um pouquinho mais forte, mesmo que hoje as perspectivas sejam absurdas. Falei, isso não é possível. É possível, desde que vocês estejam dispostos a fazer coisas diferentes e novas. E geralmente, coisas simples. Geralmente coisas que estão absurdamente dentro do nosso horizonte de possibilidade. Porque o reino de Deus é simples. E eu sempre que prego nas parábolas de Jesus, eu gosto de fazer essa observação.
porque as parábolas são uma resposta que Jesus dá às pessoas que perguntam: Senhor, como é que é o reino de Deus? E é muito interessante, porque a palavra reino pressupõe alguma coisa muito grande. É reino. Quando eu falo para você do reino, o que vem na tua mente? Nós que fomos criados sob a influência de castelos e princesas e tudo mais, eu penso em reino, eu penso em alguma coisa, uma estrutura muito grande. Palácios, ouro, riqueza, poder, ostentação, isso é o reino. Aí as pessoas perguntam: Senhor, como é que é o reino de Deus? E Jesus explica o reino de Deus com palácios, com ouro, com diamante, com dólar, com bitcoins. Não. Jesus explica o reino de Deus com as coisas mais triviais e simples da nossa existência. Ele explica o reino de Deus como um grão de mostarda. Ele explica o reino de Deus como um filho que pede a sua parte da herança, vai embora, faz bobagem atrás de bobagem e volta. E o pai o recebe de braços abertos. Esse é o reino de Deus. E é parábola atrás de parábola. E as pessoas não entendem uma parábola e Jesus não explica a parábola, ele conta outra. Porque esse é um pressuposto do reino de Deus. Coloque sua cabeça para pensar. No reino de Deus, mentes preguiçosas não se dão bem. É para pensar. Então ele conta uma parábola e conta outra, e ele conta mais essa. Ele contou várias, Senhor, mas a gente ainda não entendeu. E aí ele conta: o reino de Deus é como o fermento que uma mulher põe na massa para fazer muitos pães e fica esperando a massa crescer. Mas o reino de Deus é isso? Não, o reino de Deus é como isso. Ele é tipo isso, diriam os adolescentes. Como é o reino de Deus? É tipo fermento. É tipo um grão de mostarda. É tipo uma rede de pescadores. É tipo a tua vida. O reino de Deus é tipo a nossa vida. É possível a todos nós. E o Evangelho de Marcos começa com Jesus dizendo: o reino de Deus está entre vós. Porque o reino de Deus não é um lugar para onde você vai. O reino de Deus é uma maneira de viver que você traz. Ir para o céu é outra coisa. O reino de Deus é algo aqui, do hoje. Eu trago ele para cá. Acontece hoje lá na tua casa. O reino de Deus, ele precisa descer hoje e alterar o teu almoço de domingo. Esse é o reino de Deus. Ele está entre vós. Ele é simples, ele é possível a todos nós. Não é necessário grandes estruturas, nem riquezas. É necessário uma percepção, uma sensibilidade das coisas que de fato valem a pena nessa vida. O reino de Deus é como um fermento, que quando inserido numa massa, ele altera as suas propriedades. Ele modifica, ele transforma. Ele faz crescer, mas só quando é inserido. Só quando ele é colocado. Até então é o fermento pelo fermento. E inclusive acho que se ele ficar aberto na pia, uma hora ele estraga. Assim é o reino de Deus. Ele pode transformar a vida das pessoas, desde que haja uma consciência de diferenciar a informação que eu tenho com uma experiência com Deus. Inclusive, falei ontem no evento da Bethesda na Moral, em Osasco, um evento dos jovens super lindo que teve lá, e falei exatamente sobre isso. A gente diferenciar o que nós temos de informação com uma experiência. Você pode ter muitas informações a respeito de Deus. E aí você fala: Vili, eu sei tanto sobre Deus e a minha vida não muda. É porque ainda você não misturou as duas coisas. A sua informação, você ainda não derramou ela no teu coração. Quem vai na igreja aqui há muito tempo, da classe Cordeirinhos de Cristo, que nem eu ia, sabe 1000 versículos de cor. Fala a história da Bíblia, você conta 200. Isso pode ser muito precioso, como isso pode não significar absolutamente nada, porque isso pode ser só uma informação. Mas ainda não caiu no campo da minha vivência, de transformar os meus dias, de transformar os meus atos.
Nós estamos em dezembro, você veio a quantos cultos aqui esse ano? Quantas pregações você ouviu esse ano? Quantos livros você leu? Uma coisa é a informação que você recebe, outra tem a ver com você sentir, absorver, e aquilo passar a fazer parte das suas entranhas, mudar a sua maneira de pensar. É aquela velha diferença que a gente faz e não deveria do domingo para segunda-feira, porque domingo é o dia que a gente vai para a igreja e domingo é o dia que a gente vive um relacionamento com Deus mais próximo, mais íntimo, e é óbvio que isso tem a ver com esse momento do culto e da celebração, mas a nossa espiritualidade deveria transcender a essas paredes, para que amanhã, segunda-feira, eu tenha uma experiência com Deus diferente no formato, mas tão intensa como a que eu tive hoje no culto. Isso é possível. A questão é a nossa sensibilidade, talvez a questão seja o nosso foco, a questão talvez seja a nossa sede. Mas voltando, eu sei que você quer viver algo diferente para o ano que vem. Imagino que você tem alguns projetos, algumas sedes para viver algo diferente. E você quer fazê-lo a partir dos valores do reino de Deus. Que bom. Que bom. E se você quer mesmo ter uma mudança de vida, a partir dos valores do reino de Deus, você precisa se preparar para fazer coisas absurdamente simples. Absurdamente triviais. Absurdamente tuas. Da tua segunda-feira. Da tua terça, da tua quarta, do teu sábado. Porque se o reino de Deus, aquilo que nós entendemos, aquilo que nós falamos, escrevemos, interpretamos do reino de Deus, não tem conexão com a tua quinta-feira, então tem alguma coisa errada na nossa maneira de interpretar o reino de Deus. Um reino de Deus que só cabe nesse formato do domingo, tem algum problema. O reino de Deus precisa atravessar essas paredes. Porque nós não vivemos aqui, nós vivemos para fora das paredes. A nossa vida não acontece aqui dentro desse salão, a nossa vida acontece lá fora. Ou seja, o nosso reino de Deus, aquilo que entendemos sobre reino de Deus, precisa atravessar esse telhado. Precisa transcender a esse momento. E criar raízes e dar frutos na nossa vida do lado de fora. Então nós precisamos esperançar. Cruzar os braços? Não. Dar a mão para outras pessoas. Levantar da cadeira. Fazer algo diferente para viver coisas de fato diferentes. Lembre que esperançar é saber que a vida pode mudar. Eu já ouvi muitas vezes, acho que você também é algo do tipo, aquela pessoa não muda. Eu acho muito difícil uma pessoa não mudar. Bem difícil. Tem pessoas que têm mais resistência a mudanças, mas todo mundo muda, de uma forma ou de outra, para bem ou para o mal, nós mudamos. Nós somos seres mutantes. A gente vive em transformação política, social, física, espiritual, teológica, nós mudamos. A questão é para onde que nós estamos mudando e que tipo de pessoas que nós estamos nos tornando nessas mudanças. Porque uma coisa curiosa na nossa vida é que quando nós paramos para fazer planos e projetos de vida, a gente planeja muito coisas. A gente planeja muito que tem a ver com bens. E dificilmente a gente faz uma avaliação mais séria, mais criteriosa e mais cristã, que não é o que eu vou ter o ano que vem, é quem eu serei o ano que vem. Eu posso até perguntar as coisas que fiz esse ano, mas mais importante que isso é eu perguntar quem eu fui esse ano. Mais interessante, mais valioso e mais sério do que eu me questionar se eu cresci financeiramente, se eu melhorei profissionalmente, mais importante do que isso é eu perguntar que tipo de pessoa que eu estou encerrando esse ano, que tipo de pessoa que eu sou. Porque mudar nós vamos, a questão é para onde. A questão é que tipo de mudança que eu estou absorvendo e tornando como minha verdade. E aqui fica o recado, mudar nós vamos, ou seja, tome muito cuidado com as tuas mudanças. Porque deixar a vida à deriva é uma possibilidade.
A vida à deriva é uma possibilidade. Na minha opinião, é a pior de todas. Mas deixar a vida, sabe? Deixa a vida. Deixa a vida. Vou deixar a vida me levar? É uma possibilidade. Desde que você tenha a maturidade de jamais reclamar da onde a vida foi parar. Porque quando eu deixo a vida me levar, eu tenho que aceitar todos os possíveis portos existenciais. E acredito que Jesus, das muitas lições que Ele está nos ensinando nessa parábola, é que existe um jeito de viver, e aí eu quero brincar com as próprias palavras da parábola com você. Existe um jeito de viver que você vai ser como farinha. Tenta pegar um punhado de farinha na mão e segura no vento. E vê o quanto que você consegue segurar. E veja o quanto que ela vai escorrer pelas tuas mãos e veja o quanto que o vento vai levar. E se eu não tomar cuidado, minha vida fica com essa consistência, com essa possibilidade de vida escapando por entre os dedos e sendo levada para qualquer lugar por qualquer vento. Se eu não prestar muita atenção no tipo de pessoa que eu sou, pouco vai adiantar os planos que eu tenho para mim. Eu preciso antes pensar quem eu sou. Como sugere o excelente livro do Kushner, que tipo de pessoa você quer ser? A pergunta que todos nós deveríamos fazer sempre, a todos nós, o tempo todo. Existe uma maneira de viver que a gente fica como farinha sobre o vento. E qualquer vento nos leva. E os dias vão passando. E a vida vai escapando por entre os dedos. E quando a gente vê, nós estamos no dia 10 de dezembro de 2017. Porque as coisas passam de uma maneira muito mais rápida, muito mais intensa do que nós gostaríamos ou planejamos. Ou seja, Jesus não está condenando quem deixa a vida à deriva, mas está incentivando que você não deixe. Não é uma condenação. Mas antes é um aviso, olha, a vida à deriva, a vida solta, a vida como farinha, ela escorre por entre os dedos. E quando você vê, passou, o vento levou. E existe uma maneira de não viver assim. Existem ações para que isso se cesse. Existe uma maneira de você tomar posturas diante da vida exatamente para que os seus dias não sejam esse suceder de dias vazios, sem sentido, sem esperança, sem horizonte, sem possibilidade para amanhã. Ele não diz que você é obrigado a inserir o fermento. Ele diz que o reino de Deus é como o fermento. É possível a todos nós. Ele pode alterar a vida de todos nós, desde que a gente tenha a postura de esperançar, de colocar a mão na massa para mudar as realidades da nossa própria história. A vida de ninguém precisa ser improdutiva e desnecessária. A vida de ninguém. Só que cabe uma observação, aliás, uma repetição. Não basta ter teoria, só. Tem que ter mão na massa. Os ingredientes para se fazer um pão em cima de uma pia jamais vão virar pão. As ideias para você viver uma vida produtiva, bonita e com sentido, elas estão aí. Mas essas ideias não têm vida própria. Elas ganham vida própria quando eu e você decidimos ter uma postura diferente em relação à vida, em relação ao mundo que se apresenta a nós. E isso é muito bonito. Esse reino de Deus que não acontece no abracadabra, para mim é muito bonito. Porque é um reino que me chama a postura, é um reino que me chama a reinvenção, é um reino que me chama a atitude, é um reino que me chama a criação. E eu crio, eu invento, eu tento, e lá no final eu olho para trás e digo, eu dei as mãos para Deus e fiz algo diferente com a história da minha vida. Isso é esperança. Eu me coloco na cena. Eu me vejo responsável por essa produção de algo que vai produzir vida. E não fico sempre projetando em Deus. Não, eu estou esperando para ver a vontade de Deus. Eu estou esperando para ver a vontade de Deus. Eu estou esperando para ver a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você abrace os valores dEle e viva uma vida nova. Essa é a vontade de Deus para todos nós. Ou seja, a gente não pode confundir esperança com espera.
Porque quem fica de braços cruzados esperando, corre o risco de perder todos os ingredientes que poderiam alimentar a vida de uma pessoa. O reino de Deus não é um compêndio teórico inalcançável, que a gente precisa de 1 milhão de lições para entender aquilo que Jesus está dizendo. Não, o reino de Deus é um reino de histórias, onde todas as pessoas têm capacidade de entender e falar, poxa, se eu não entendi aquela história do grão de mostarda, eu vou entender essa, eu entendi essa do fermento. Se eu não entendi aquela do filho, eu vou entender aquela outra lá da rede de pescadores, eu vou entender aquela outra, eu vou entender, uma hora eu vou entender. E quando uma história entra dentro da gente, nós nunca mais esquecemos. Se eu pedir para vocês contarem aqui a história dos 3 porquinhos, vocês vão contar, não vão não? E tem gente que ouviu essa história faz uns 50 anos já, e nunca mais esqueceu. Porque para mudar a história da nossa vida, a gente não precisa de uma enciclopédia teológica. Sabe o que a gente precisa? De uma boa história. Com uma boa história, Jesus muda a nossa vida. E o que eu e você precisamos de capacidade intelectual teológica? Não, o que eu e você precisamos é a simplicidade das crianças, para entender a história e falar, poxa, minha vida não vai para frente, sabe por quê? Porque eu não insiro as coisas que eu deveria inserir. Porque eu não coloco elementos simples que eu deveria colocar. Aí você vai dizer, mas Vili, isso aí dá trabalho, né? Dá muito trabalho. Ou seja, você já tem uma razão para acordar amanhã. Você tem um trabalho para fazer. Você já tem um convite para amanhã. Inserir ideias que você tem a teoria, mas você ainda não colocou isso em prática. Porque uma coisa é a informação, a outra é a experiência. E a experiência é você que pode realizar. É você que vai dizer, então eu vou fazer uma experiência. Eu quero isso como minha vida. Eu quero isso na minha segunda-feira. Mas sendo mais prático, porque eu estou aqui falando, talvez você já esteja até cansado, deixa eu ser mais prático. Jesus falou que o reino de Deus é como o fermento, que altera a estrutura de uma massa. Aonde que você pode inserir esse fermento? Você pode inserir na sua vida de consumo. Bem propício nas vésperas do Natal, né? A gente precisa inserir os valores do reino de Deus na nossa vida de consumo. Uma lógica de consumo absurda que tomou conta da nossa vida. Não bastasse tudo isso, a gente ainda aceitou de braços abertos mais uma lógica americana de consumo, a Black Friday. Não, sério, vocês viram a doença que virou essa Black Friday? O Thanksgiving, que é para agradecer a Deus pela vida, a gente não pegou, mas a Black Friday a gente pegou. Que é aquela noite onde você compra por algum valor uma coisa que até então você não queria e nem precisava. Ou como disse o outro lá, é aquela noite onde você compra algo que você não precisa com dinheiro que você não tem para impressionar pessoas que você não gosta. Então a gente tem que inserir o fermento do reino na nossa vida de consumo, para que as propagandas da televisão não determinem o que nós vamos precisar. Porque de repente a gente está precisando de uma coisa. Como que eu estou precisando de uma coisa que até então eu nem sabia que existia? E aí um desejo vira uma necessidade. Mas sabe por que a gente faz isso? Transformar desejo em necessidade? Para justificar o desejo. Não é algo que eu quero por futilidade, agora é algo que eu preciso. Não, Vili, eu não estou falando de futilidade, eu estou falando de necessidade. Essa TV de 70 polegadas, eu preciso dela. Porque a de 60, eu não estava conseguindo ver a novela. Não, você precisa trocar o óculos e não a TV. É bem mais barato e tem utilidades no seu dia a dia para além da televisão. E não só por nós, mas pela próxima geração, para que eles cresçam com uma lógica de consumo diferente dessa que a gente está aceitando como normal. Não é normal.
Não transforme um desejo fútil em uma necessidade, porque ao fazer isso, você está ensinando os teus filhos desde já a fazer o mesmo. Como que eles vão estar com a tua idade? E eu não estou falando do alto da tribuna do cara que faz isso em casa e é um sucesso. Não, estou falando do alto da vergonha de uma pessoa que precisa fazer isso cada vez mais em casa. Tanto por mim, como pelos meus filhos. Consumo é algo de um distante a nós? É algo longe? Não, o reino de Deus é isso. Ele quer lidar com o teu consumo. Falei aqui esses dias, o reino de Deus tem a ver com a tua fatura do cartão de crédito. Você pode achar que eu estou de brincadeira, mas eu acho mesmo. Que um exercício cristão deveria ser você pegar a tua fatura. Eu sei que vai ser dolorido, tem gente que vai chorar. Mas é um exercício cristão. Você pega a tua fatura do cartão de crédito e comece a olhar nessa fatura todas as coisas que não precisariam estar lá. Então, ao fazer isso, você está dizendo, e taca fermento. Tem gente que vai precisar de um barril de fermento desse tamanho assim, para resolver o problema do consumo em casa. Mas é melhor o constrangimento que gera mudança do que a mesmice que gera morte, não é não? É melhor você ser constrangido pelos valores do reino de Deus e absorver uma vida nova do que ficar nessa mesmice, passando vergonha mês após mês, pegando empréstimo para pagar empréstimo, pegando dinheiro com o outro para pagar esse cartão e depois você faz um empréstimo para pagar o dinheiro do outro. Uma hora, não tem mais, uma hora esse ciclo aí acaba. Ou seja, eu preciso, estou usando o consumo aqui como um exemplo que é comum a todos nós, possível a todos nós. Mas você também pode inserir o fermento do reino nas suas feridas emocionais. Pessoas ferem o nosso coração. Pessoas magoaram já a nossa vida. E muitos magoam e vão embora. Soltam suas lanças ferinas e vão viver a vida. E a gente fica aqui com a lança travada no coração. Não, eu preciso de fermento para cicatrizar, para cuidar, para curar. Porque se você não fizer isso, você vai lidar com um negócio chamado ressentimento, amargura, que são coisas absurdamente danosas, que podem destruir de outra maneira, assim como o consumo, em outra área, assim como o consumo. E desculpe a minha sinceridade, tem gente aqui hoje de manhã ressentida com outras pessoas. Tem gente que trouxe para o culto hoje aqui pessoas que elas odeiam, trouxeram no coração. O vínculo é o ódio. Isso é terrível. O vínculo é uma palavra ferina que foi jogada sobre a tua vida quando você tinha 10 anos de idade, você está até hoje com isso grudado no teu coração. Você precisa inserir os valores do reino de Deus para você aprender a trabalhar o perdão. Tema tão difícil, perdão. Que sempre que se fala em perdão vem a palavra esquecimento. Perdão não é esquecer. Esquecer é amnésia. Perdão é você mudar o status de uma pessoa dentro de você. E às vezes isso leva uma vida toda. Mas é melhor passar a vida toda num processo de cura do que passar a vida toda num processo de amargura. O Rabino Kushner tem uma frase que eu gosto demais, que ele diz assim: o ressentimento é como você passar a tua vida toda com uma brasa quente nas mãos, esperando a pessoa que te feriu para você jogar a brasa na cara dela. Só que pode ser que essa pessoa nunca apareça e você passe a vida com as mãos queimadas. Isso é o ressentimento. Eu estou com a brasa aqui falando, mas a hora que ele chegar vai ver só. E se ele não chegar? Você passou a vida com a mão ocupada por uma pessoa que você não gosta. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é um fermento. O que é o fermento? É o perdão, que é inserido no meu coração para alterar a estrutura dessa massa, para eu liberar essa brasa e falar, meu amigo, você fez o mal, pois suma da minha frente. Eu não quero te levar mais para lugar nenhum. Vai, voa. Nós precisamos disso.
Porque às vezes o reino vem e gera conflito. Às vezes ele vem para curar nossas feridas. Mas a moral do reino é um novo projeto de vida, uma nova esperança. Ideias que alteram a minha maneira de viver, elas alteram a minha massa. Você precisa inserir os valores do reino no seu projeto de vida, sentido de vida. Um dos temas mais falados por aí afora. Eu, inclusive, falo pra caramba disso. Qual que é o sentido da vida? E aí tem 1000 respostas. Eu tenho a minha, que a vida não tem sentido. Agora, eu falo isso não é para te desanimar, eu falo isso para te deixar feliz. Mas várias sobrancelhas ficaram tortas quando eu falei que a vida não tem sentido. Porque é você que vai dar o sentido para a tua vida. Você não precisa obedecer o sentido de alguém. Dê você um sentido à sua vida. Foi o Nietzsche que falou, a grande pergunta não é qual o sentido da vida, é quantos sentidos você quer dar para a sua. E você pode aí pegar diversas ideias para viver os teus sentidos. Eu sugiro que você pegue os valores do reino de Deus e dê sentido para a tua vida. Aí você fala, mas como? Por onde eu começo? Comece lendo as bem-aventuranças de Jesus. Se você conseguir fazer daquele ali o teu sentido de vida, não tem como você não ser feliz, no sentido bíblico da palavra. De buscar fome e sede de justiça, chorar com os que choram, ser humilde, ser misericordioso. Quem vive assim sabe o que é? Que disse Jesus? Sal da terra e luz do mundo. Eu tenho um canal no YouTube, um dos vídeos que eu fiz, circulou por aí, eu conto nele a história de um livro que eu gosto demais, que chama O Velho e o Mar, não sei se você já leu. Mas se não leu também, eu vou fazer um spoiler agora, não vai adiantar você ler. Que é um livro do Ernest Hemingway. E ele fala de um velho pescador, que um dia ele se lançou num desafio com jovens pescadores, para ver quem pegava o maior de todos os peixes. E aí ficou aquela zoeira um com o outro. Quem pega, será que é o mais velho que pega o melhor peixe, porque ele tem a tradição? Será que são os mais novos? E ele se enfia mar adentro para pescar o maior peixe. Fica 3 dias no mar, quase cego, da maresia, do sal, do sol. E eis que ele consegue pegar um peixe muito grande. Tão grande que não cabia dentro do barco. Então ele amarra o peixe do lado do seu barquinho e faz o seu caminho de volta. Mas quando ele chega na praia, ele não percebeu, mas no caminho, outros peixes atacaram o seu peixe. E o que ele tinha não era mais um peixe. O que ele tinha era um grande esqueleto daquilo que um dia tinha sido um grande peixe. A história tem muitas conclusões. A que eu passo para você hoje é: tome cuidado com o seu sentido de vida, para você não lutar. E lá no final, quando você tirar da água, você ter só o esqueleto de alguma coisa que um dia foi importante. O reino de Deus, ele abre os nossos olhos para a gente não se lançar em disputas sangrentas, para provar que nós somos melhores do que ninguém. O reino de Deus é aquele que, quando inserido na minha vida, me faz ser muito mais preocupado com o meu filho e com a minha filha do que com a quantia de dinheiro que eu tenho no banco. Ele me faz ser mais atento às necessidades da minha esposa do que o tipo de pregador que eu sou aqui na Bethesda. Eu sou muito mais preocupado com essas outras coisas do que com isso aqui, muito mais. Mas é o reino de Deus que fez isso em mim. E eu preciso inserir esse fermento toda hora para eu jamais esquecer do que de fato tem mais importância na minha vida. Porque existem pessoas que estão lutando, indo atrás de coisas. E é consumo, e é sentido de vida baseado no consumo. É o consumo para suprir questões emocionais não elaboradas. E depois, lá, 40 anos depois, quando puxa da água, o que é que tem? O esqueleto de um grande peixe. E uma enorme frustração no coração. Porque existem coisas que jamais vão suprir a nossa sede de vida. Existem coisas que jamais vão saciar essa vontade que a gente tem de viver uma vida diferente. E por fim, não esqueça que a sua vida pode ser um memorial de esperança. Eu já disse, a sua vida pode ser como a farinha, que o vento bate e leva embora.
mas a sua vida também pode alimentar a vida de outras pessoas. A sua vida também pode ser pão, o alimento universal, que sacia a fome das pessoas que estão dentro do seu horizonte de influência, que sacia a fome das pessoas que estão ao seu redor. Ou seja, se a vida vai ser vazia, se ela vai ser levada pelo vento que bate para lá e para cá, essa é uma decisão absolutamente sua. Porque eu não sei como que será o ano que vem, mas eu sei como eu posso ser o ano que vem. Eu não sei como será o seu ano que vem, mas eu sei como você pode ser o ano que vem. Eu não sei como vai ser o seu amanhã, mas eu sei como você pode ser amanhã. Porque o reino de Deus não é condicional, o reino de Deus é um convite universal a todas as pessoas a pegarem os seus valores, inserirem esses valores no coração, e ao ser inserido, eles alteram a massa, eles alteram os projetos, ele altera os sonhos, ele altera as perspectivas de vida, ele muda os valores, ele transforma as nossas prioridades, e é muito bonito quando a gente faz alguma coisa que não é mágica, é mão na massa, porque no final da luta, no final do ano, no final do dia, no final da semana, no final da vida, você vai poder olhar para trás e dizer: eu dei as mãos para Deus e construí uma vida nova. Fique em pé, eu quero orar com você.